Chris, quando vamos realizar aquela operação Gênio da Criatividade do Kojima? Te deixei esperando, não é mesmo? Bom, essa é uma operação ultra secreta. Você não pode ficar falando disso no rádio, senão o inimigo irá nos interceptar. Mas Chris, se essa é uma operação secreta, por que estamos fazendo ela exclusivamente para o YouTube da Goblin? Então você tem um ponto. Bom, eu estou fazendo isso nesse exato momento. É mesmo, é? Inclusive, eu estou aqui do seu lado. Welcome back, Goblins! Aqui quem fala é Cris Silva e ao meu lado temos o... Tony Cruz, galerinha! E hoje a gente vai falar sobre o que, Tony? Hoje a gente vai falar sobre o Kojima-san. Kojima-san! Kojima-san, pra quem não sabe, ele é o criador, escritor, game designer, roteirista de Metal Gear Solid e Death Stranding. Um dos principais motivos de a gente estar apresentando ele aqui é porque ele é um dos ídolos da criatividade. Ele escreveu um livro exatamente sobre isso. O livro Gênio da Criatividade e Meus Adoráveis Memes. A primeira coisa que ele faz é falar que eu não nasci com nenhum dom de criatividade. Eu não era criativo. A grande questão é que criatividade não se passa por gene, e sim por meme. Porque gênio da criatividade não existe. Você não pode passar criatividade geneticamente. Você pode passar, por exemplo, ali algumas informações de etnia, algumas informações biológicas, mas a criatividade não é genética, a criatividade é memética. E a palavra meme vem do grego de mímica. Então, através de obras, seja pintura, seja escultura, seja filmes, músicas, jogos de videogame, eles estão retratando uma mímica de algo real. E você, consumidor, está assistindo ou consumindo aquele tipo de coisa e está absorvendo os memes que o autor daquela obra te passou. Todo mundo acaba pegando um pouco do comportamento de um herói favorito de um filme X, de um personagem favorito de um livro Y e trazendo para suas características, subconscientemente sem saber. Nada mais é do que uma mímica. Você acaba mimicando, imitando esses personagens, essas pessoas que te inspiram, tudo aquilo que você tem na sua biblioteca mental que você consumiu e traz isso pro seu comportamento de hoje, tá? Quantas pessoas já não se sentiram mudadas depois de ver um filme, depois de ler um livro, ou talvez de ver uma obra que te fez refletir sobre alguma coisa, né? E tipo, aquilo pode parecer bobo, mas vai fazer parte do seu arsenal mental. A grande questão é que você tem que ter essa visão e essa conscientização sobre isso para conseguir ter um uso muito mais proveitoso dessa biblioteca, sabe? E fazer com que isso se torne um alicerce para sua criatividade. Em vez de você achar que criatividade é um dom, criatividade é nada mais do que um quartinho que você vai socando coisa lá dentro e com a sua convivência você vai resgatando coisas ali, juntando uma com as outras e fazendo coisas novas. Exatamente. Igual, o pessoal pode pensar, mas se você pegar alguma coisa de algo que você leu ou viu, você está copiando. Cara, isso é uma informação errônea, porque na realidade você está dando a sua visão para alguma coisa que você está criando. E uma coisa muito interessante que ele fala no livro é, cara, experiências, por mais que elas estejam escritas ou filmadas, para cada pessoa aquilo vai ter um significado totalmente diferente, porque aquilo não é exatamente aquilo. O que está no livro não é apenas o que está escrito, mas são aquelas palavras misturadas com memórias passadas que a pessoa que está lendo vai remeter naquele momento. Exato. Por um exemplo, alguém que perdeu um cachorro, quando lê uma história de um cachorro, vai ter uma emoção totalmente diferente do que alguém que nunca teve um cachorro, mas que o sonho dele é ter um cachorro. Pode ser a mesma palavra, vai ser experiências completamente diferentes para pessoas quando lerem um livro do Cachorrinho Simba. Exatamente. E, bom, só para falar um pouco mais de como se deu essa jornada criativa, o Kojima desde criança ali, ele foi criado com o pai e com a mãe e tal, e o pai dele, ele queria ser militar japonês, só que ele não conseguiu ser militar. Então ele era um cara meio frustrado, passava todo o tempo ali assistindo filmes, o tempo todo, filme de guerra, né? E a forma como o Kojima tinha de interagir com o pai dele era assistindo esses filmes calado, do lado, só vendo, e é isso. Não podia nem atrapalhar o pai, tadinho. Não podia. Só que ele perdeu o pai muito jovem, né? E a forma como ele tinha mentalizado de estar com o pai dele era assistindo filmes. Então, enquanto ele assistia os filmes, a sensação é que o pai dele ainda estava lá.
O que acabou se tornando um dos pilares dele, porque, pra quem não sabe, ele é muito conhecido por ser alguém que faz questão de todo dia consumir pelo menos um filme. Mas ele não conta isso como entretenimento. Ele conta isso como horas de trabalho. Ele está trabalhando enquanto ele está fazendo isso. Cara, que trabalho interessante. É, o trabalho criativo, né? E querendo ou não, a partir do momento que você tem essa visão de levar isso mais a sério, de que pra você ser uma pessoa mais criativa, você tem que levar a sério consumir conteúdos, muda totalmente. Em vez de ser só lazer, acaba sendo lazer com produção, que querendo ou não é um dos pilares pra você trabalhar com o que você ama. O Kojima, quando pequeno, ele via muito filme de guerra, e quando ele estava, após ali a época da faculdade, que ele não se formou em desenvolvimento de jogos, como muita gente pensa, e se não me engano era de administração ou contabilidade, algo assim, ele entrou na Konami para trabalhar num jogo chamado Antártida, que é um jogo de um pinguinzinho. A gente vai até deixar a imagem dele aí, porque é um jogo muito fofo. E depois que ele trabalhou nesse jogo, apareceu a oportunidade para ele entrar num projeto chamado Metal Gear. Muita gente acha que ele criou o Metal Gear, na realidade não. Esse Metal Gear foi do Super Nintendo ou do Nintendinho? Na realidade, é antes ainda, que eu não vou lembrar o nome do console, mas é antes do Nintendinho. Dá pra saber que é antigo pra caraca. É então muito antigo. Já dá pra muito saber um antigo. pouco da idade do Kojima. E aí ele começou a trabalhar nesse jogo, só que, cara, como ele era um cara que consumia muito conteúdo de espionagem, guerra e tal, ele começou a dar muito palpite. Ele, e se isso aqui for assim? E esse aqui por que não faz assim? Você sabia que isso aqui tá errado, hein? Isso aqui é dessa forma. E aí os caras... Ficar de saco cheio. Pô, cara, quer você fazer? Ele, cara, eu quero. Daqui. Porque quando ele tava estudando, os estudos paralelos dele, ele focava em ser diretor de cinema. O objetivo dele era ser escritor e roteirista de cinema, né? Exatamente. Tanto que até hoje você vê que os jogos dele tem sempre esse ar mais cinemático, narrativo, história, que é o que acaba se destacando tanto no Kojima. Cara, ele viu ali a chance dele. Ele, beleza, vou fazer um jogo, mas cara, é um jogo como se fosse um filme. É um jogo como se fosse Fuga de Nova York. Eu não sei se vocês sabem, mas o personagem Solid Snake, ou o Big Boss, né? Pra quem não sabe, é o protagonista do jogo. Pra quem não sabe, é o protagonista de Metal Gear. Ou seja, o Snake foi baseado num personagem chamado Snake. É o Snake Plissken de Fuga de Nova York. O cara não mudou nem o nome. Nem o tapa-olho. Nem o tapa-olho. É o mesmo rolê. É aí rolê. que ele passa um pouco da importância dos memes, cara. Todo mundo acha ele extremamente criativo nos seus livros, mas quando você vai ver mais a fundo, ele nada mais fez do que resgatar várias coisas que achou muito interessante nos conteúdos que ele via. Ou seja, ele mimificou isso, ele copiou o que ele gostava de uma maneira a sintonizar várias dessas coisas numa só. Mas Metal Gear, ele é só uma mímica das diversas coisas que o Kojima é inspirado. É aí que tá a fonte de ser criativo, é você consumir conteúdos, e esses conteúdos você consumir eles como se você estivesse guardando numa biblioteca ali mental e acessar essa biblioteca ali para resgatar coisas que você considerou muito úteis e trazer isso adiante de outra forma. E uma coisa bem legal que o Kojima fala nesse livro é: não espere passivamente um bom conteúdo. Ele diz o seguinte: apenas 10% de todas as obras realmente valem a pena. Pega tudo que existe, quadros, filmes, uma infinidade de putaria de séries da Netflix que sai toda semana. Tudo isso daí, cara, só 10% daquilo vai valer a pena ser visto. Exato. E, infelizmente, os hardwares e os softwares de inteligência artificial não são bons em separar quais são esses 10% e entregar pra você. Ele vai bombardear você com um monte de coisa que ou é inútil, ou não tem uma qualidade tão boa, ou não se conecta diretamente com você. E se você só ficar passivamente esperando esses conteúdos chegarem até você, você não vai consumir 1% desse 10% ao longo da sua vida, cara. Por isso você tem que ir atrás, pesquisar, vai atrás de coisas de Oscar, ver se elas se conectam com você, vai atrás de sinopses de livros numa biblioteca e ver igual dessas sinopses você se identifica, em vez de pegar aquele livro que é o famosinho do momento. Sabe? Exatamente. Uma coisa que ele fala é que os livros que mais influenciaram ele ao decorrer da vida é livro que quase ninguém leu. Até porque geralmente esses livros mais famosinhos, eles foram feitos para agradar a massa, não você especificamente dizendo. E falando em livraria, o Kojima tem um ritual que é todos os dias ele ir em uma livraria, olhar livros. Ele tem o ritual do livro. Então não necessariamente ele vai comprar um livro por dia e ler um livro por dia. Diz ele que no passado fazia isso. Comprava e lia um livro por dia. Eu só acredito vendo, mas beleza. Bom, ele separa livros, ele vê capas, e quando ele compra esse livro, olha só que bizarro, ele guarda a nota fiscal do livro. Mas não é
para pedir reembolso, caso dê problema. E se lembrar do exato momento que ele comprou aquele livro. Porque aí ele consegue se lembrar onde foi, que horas foi, quais eram aquelas pessoas que estavam ali em volta, qual era a expectativa que ele tinha naquele livro, como aquilo mudou a visão dele de alguma forma. Mas você vê, ele tá criando gatilhos mentais para ele conseguir se recobrar de alguma coisa que aconteceu no passado. A grande questão é, saiba que criatividade não se vem, criatividade se busca, certo? Então procurem ativamente ir atrás dessas fontes de memes, memes nada mais são do que conteúdos, que se conectem com você e com aquilo que você quer ter para se inspirar. Sim, uma dica-chave. Pare de ver reviews. O review é uma opinião de uma outra pessoa que tem sua biblioteca mental e ela já mastigou o que ela achou daquele conteúdo e está te passando. E quando você consome um conteúdo depois de ter visto um review, você já vai ver com o mindset daquela pessoa. Os memes daquela pessoa. Exato. Então você já vai trazer uma carga que vai estragar, ou pelo menos vai abstrair muito da verdadeira experiência que você poderia ter. Quem nunca viu uma crítica de um filme falando que tá horrível, e aí você já vai ver o filme meio, eu tenho que ver, mas estão falando que tá ruim, tá ligado? Passei com isso pelo Matrix Resurrection lá. Tanto que pessoas que não viram review quando foram ver o filme gostou. Eu fui ver o review, já vi que o review tava meio abaixo ali da média, falei, beleza, vai ser um filme meio meme, mas vou assistir, né? E acabei não gostando, sabe? Mas aí vem a pergunta, e se eu não tivesse visto esse review, sabe? Eu não vi o review, eu concordo que o filme não é aquilo, mas eu gostei do filme. Se eu tivesse visto o review do Chris, talvez tenha sido diferente, mas a ideia é não ver review. Só a experiência e você se nerfa nesses N pontos, né? Tanto que eu acho que algo que é bem interessante é da gente passar talvez alguns memes que acabam nos inspirando, né? Não recomendações, mas coisas que nos inspiram e vocês vão atrás pra ver se isso pode inspirar vocês ou não, se for assim desejado, né? Então pra você, Cris, quais são as ali top 3 memes ali? Cara, eu diria aí que disparado, top 1 são algumas pequenas coisas que acontecem no filme Rocky. Rocky? Lutador. É por isso que você assiste esse filme todo ano, né? Cara, todo ano eu tenho que ver todos os filmes do Rocky. Entendi. Cara, algumas cenas que me pegam no Rocky, por incrível que pareça, são as cenas vazias. As cenas que o Rocky, não tem ninguém falando com ele. Não são as cenas motivacionais que me pegam. São as cenas, por exemplo, quando o Rocky tá lá frustradão, simplesmente fazendo o exercício dele com a bolinha, andando no cenário todo preto e branco, sabe? Ou então a cena que o Rocky acorda, se eu não me engano é 4 horas da manhã e o rádio tá dizendo que tá frio, não é uma boa ideia ir pra rua. E a primeira coisa que ele faz é quebrar alguns ovos, beber esses ovos e ir pra correr. rua. Exatamente, ir correr na rua, sabe? Break the law. Breaking the law. E aí eu diria que no top 2 ali são cenas, não diria de uma única obra, mas de várias outras obras, que tem a ver com o mestre e o aprendiz. Entendi. Por exemplo, ali algumas cenas do Jiraiya com o Naruto. É algo clássico que tem, inclusive, quando estiver estudando narrativa, é algo clássico, né? Sempre tem o papel do mentor e o papel do protagonista, e isso faz parte da jornada do herói, né? Cara, eu gosto bastante também de cenas que justificam a visão do vilão. Entendi. Pra não falar esse cara é mal porque sim. Sim, sabe? eu também gosto bastante disso, de simplesmente... Na verdade, os filmes que eu mais gosto tendem a colocar o vilão como não vilão. Exatamente. Ele mostra, beleza, ele tem um ponto de vista que é defensável. Então, por exemplo, até o Thanos nos Vingadores. Sim. Eu concordei com o Thanos, sabe? Eu concordei, desculpa, mas eu concordei com o Thanos de acabar com a metade da vida. Pode sim ser útil em algum momento que a gente chega num ápice ali que Sim. vai precisar ser feito. Inclusive isso acontece no próprio Metal Gear. No Metal Gear 3, o protagonista, que é esse cara aqui, que é o Naked Snake, Big Boss, ele é o grande vilão do Metal Gear 1. Ou seja, no 3 explica a visão dele, ele é um herói, só que no 1 ele é um nazista fudido, E entendeu? funciona. E funciona. E quais foram seus maiores memes que te influenciaram? Cara, não vou dizer que apesar de ser um pouquinho clichê, mas foi top 1 ali o anime Sword Art Online, porque quando eu vi aquilo ali, eu canalizei pra mim que era o meu sonho, e eu como desenvolvedor de jogos, eu falei, beleza, meu objetivo é fazer Sword Art Online e fazer todo mundo ficar preso naquela merda. Top 2, eu diria ali que alguns jogos, mas por exemplo, Skyrim é um jogo que realmente me motiva, me alimenta bastante, porque ele te dá muita liberdade, as ideias que ele tem de permitir com que você crie suas próprias histórias, eu acabo canalizando pra mim, na minha visão de vida, inclusive, eu vejo
várias quests, né? Dar bom dia pra atendente ou passar seco? Coisas que vão se abrir a partir desse ponto de vista, sabe? Eu acabei, inclusive, canalizando isso pra mim. E aí, por último, mas não menos importante, eu acho que tem muito a ver sobre livros de autodesenvolvimento, sabe? Eu gosto muito dessa visão de que não existe problema que você mesmo não dê conta de se solucionar sozinho, desde que você tenha o conhecimento que você precisa. E vocês, quais foram os maiores memes que te influenciam ou influenciaram? Deixa aí nas recomendações, porque a gente vai querer ter esse primeiro contato aí com todos os conteúdos que vocês colocarem aí e colocar na nossa biblioteca mental, cara. Exatamente. E outra coisa também pra colocar nos comentários é se vocês acreditam ou não que o Kojima já foi capaz de ler um livro por dia na sua época de faculdade. Exatamente. E obviamente, vocês não vão esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo. Ah, por favor, né? Porque esse é o primeiro vídeo dessa série, cara. Ainda vai vir muito vídeo sobre igual é o segredo do Kojima pra ser tão criativo, né? Se você gostou desse tema, dá aquela motivada aí e o que você espera ver nos próximos vídeos. É isso, Clis? É isso! Então, Fechou! até a próxima! Adeus!